Atos 26, versículos 1 a 3. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Oremos mais uma vez, queridos. Pai amado, estamos diante de Tua santa palavra e precisamos desesperadamente da condução de Teu Santo Espírito para compreendê-la, para crer nela e para que através disso ela nos transforme. Te pedimos por isso, para que Teu Santo Espírito nos conduza aos pés de Cristo, nosso Redentor, e que a Tua igreja seja edificada, confrontada, consolada, transformada pela Tua palavra. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui é avô, avó? Quem aqui é professor, professora? Quem aqui é presbítero? Quando a gente repete algo recorrentemente, por que será que a gente repete as coisas? É porque é importante, não é? Se você é filho, neto, aluno, ovelha, e ouve a mesma coisa recorrentemente, é porque isso é importante. Bom, mas e quando Deus repete a mesma coisa para nós várias vezes? Isso é ou não é importante? É muito mais importante do que aquilo que as pessoas falam, sim ou não? Bom, nesse texto, capítulo 26 de Atos, nós leremos a terceira vez em que a Bíblia nos conta sobre a conversão de Paulo. 3 vezes. E se está em um livro só, a mesma história relatada 3 vezes, é porque é importante. A primeira vez foi narrada por Lucas, o autor do livro, lá no capítulo 9. Ele contou, panoramicamente, a conversão de Paulo. A segunda vez foi no capítulo 22, quando é Paulo quem conta a sua conversão. Você vai se lembrar desse dia, ele foi preso no templo, em Jerusalém, foi arrastado para fora injustamente, ele não tinha cometido crime nenhum, foi espancado até a morte quase, e o comandante da guarda romana impediu que ele morresse. Então ele está ferido, sendo arrastado para a fortaleza romana, mas aí ele pede para falar. E do alto da escadaria ele prega, e ele começa contando a sua conversão, Atos capítulo 22. Então assim, foi pego de surpresa. E ele mencionou as coisas mais importantes aos judeus hostis que haviam acabado de espancá-lo. E agora é a terceira vez em que esse relato é contado. Paulo teve mais tempo para pensar no que diria. Pelo menos 2 anos. E então ele conta com detalhes a sua conversão. A gente sabe que Atos capítulo 25 nos conta a respeito, foi o texto que a gente viu semana passada, a respeito de uma audiência. O apóstolo Paulo está preso há 2 anos, desde aquele momento em que foi espancado. Não há uma acusação legal e formal que o mantenha preso. Ele já provou sua inocência, não cometeu nenhum crime contra Roma. Mas os que ficam sobre a prisão de Paulo, eles não conseguem libertá-lo, porque os judeus fazem pressão.
Então, Paulo já provou sua inocência algumas vezes, mas fica sendo levado de uma mão para outra, sem ser liberto, e sem que o caso dele tenha um veredito. 2 anos esperando, até que o novo governador, Festo, assume o posto, quer resolver logo essa questão, leva o caso, os judeus vêm até ele, levam o caso de Paulo. Paulo precisa apelar para Roma, porque Festo quer agradar os judeus, quer entregá-lo nas mãos dos judeus, e ele diz: eu não cometi crime nenhum, já provei minha inocência. Se vocês não vão fazer justiça, eu apelo para o imperador. Era um direito de cidadão romano que ele tinha. Então, ele vai aguardar até que chegue em Roma, vai demorar mais um tempinho. Nesse ínterim, chegam em Cesareia, onde ele está preso, 2 figuras muito importantes no cenário político da época. O rei Agripa II, que era o rei Herodes da época, o rei dos judeus, sua irmã, Berenice, lembra dela? A Berenice que não tinha boa fama, não. O pessoal dizia que ela tinha um caso com o próprio irmão, o rei. Era um casal bem esquisito. Eles chegam lá, o texto diz com grande pompa. Agripa quer ouvir o caso de Paulo, então a audiência é marcada. E o cenário que nós vimos no final do capítulo 25 de Atos, de um lado, estão as pessoas mais importantes daquela época, naquela região. Nós temos o representante do poder político, Festo. Nós temos os representantes do poder militar, todas as autoridades militares estão ali. E o poder religioso, representado por Herodes, Agripa II. Do outro lado, nós temos um simples prisioneiro. Um judeu que é muito versado, muito inteligente, mas está ali com as suas roupas de prisioneiro, com correntes nas mãos. E nós vimos que o texto foi irônico para nós no capítulo 25. Na verdade, nós vimos quem é que está livre nessa história. Não são os poderosos, que têm toda a pompa, todo o glamour. Eles estão presos, amarrados aos seus pecados. Aquele que está livre de fato é aquele que está amarrado, preso. Paulo, ele conheceu a salvação. E então aqui nós vemos o começo do discurso dele. No versículo 1, que foi o texto que nós lemos, Agripa permite que Paulo fale. Festo apresentou Paulo, o caso dele, e então agora Agripa diz: você pode falar. Paulo levanta a mão e começa a falar. E ele começa no versículo 2 expressando a sua felicidade. Olha que loucura, o homem está feliz. Tanto tempo de injustiça, de prisão, ele está feliz. Feliz por quê? O que ele diz no versículo 2? Porque eu posso ter alguém como você, ó rei Agripa, na audiência. Eu posso falar a alguém como a sua figura. Por quê? No versículo 3 ele explica. Porque o Senhor é versado, ou em outras palavras, o Senhor conhece todos os costumes e questões que há entre os judeus. O Senhor é familiarizado com os nossos hábitos, com as discussões que há entre os judeus. Agripa era o rei dos judeus naquela época. E ele foi colocado ali por Roma. Ele prestava contas para Roma. Mas a história nos diz que ele conhecia muito bem as coisas do judaísmo daquela época. E essa cena é uma cena inimaginável. Quem poderia dizer que, enfim, Paulo poderia apresentar o evangelho a um judeu interessado? No livro inteiro nós temos visto ele tentando pregar e os judeus não querem ouvir. Agripa é um meio judeu, é o rei dos judeus, e está ali. Ele falou: eu quero ouvir a história de Paulo. E Paulo tem o privilégio de pregar para Agripa, e ele reconhece isso. Eu me sinto feliz. E o maior detalhe aqui é que esse é o judeu mais importante daquela época. Era o rei dos judeus. Isso é um claro cumprimento daquilo que Jesus já tinha dito sobre a vida de Paulo. No capítulo 9, quando Jesus o chama, a primeira vez em que a sua conversão é narrada, Jesus disse que, para ele, Paulo era um instrumento para levar o seu nome tanto aos gentios quanto aos reis. E aqui nós estamos vendo o cumprimento disso. Soberanamente, Deus orquestrou a oportunidade de Paulo pregar o evangelho a Agripa, o rei dos judeus. Se a gente parasse para pensar, dificilmente Paulo pregaria o evangelho para um rei. Na verdade, dificilmente um rei teria interesse em ouvir o evangelho.
quais seriam as oportunidades de Agripa II ouvir o Evangelho? Talvez a gente poderia pensar em duas. Ele fosse até uma igreja, em época de eleição, né? Pedir voto, e aí alguém pregava o Evangelho para ele. Ou um cristão fosse até ele. Um pregador chegasse na corte. Mas será que ele ia querer ouvir? É difícil pregar para gente poderosa, não é? Eles acham que tem tudo, acham que não precisam ouvir as pessoas que estão abaixo deles. Deus deu a oportunidade. E Paulo não vai desperdiçar. Deus falou que isso ia acontecer. Deus orquestrou essa oportunidade e Paulo quer aproveitá-la. Esse era o plano de Deus. Pergunta, dá para entender os planos de Deus? Não dá, né? Poderia ter sido de outra forma, não poderia? Eu fico imaginando Deus na eternidade planejando a vida de Paulo. Está o Pai, o Filho e o Espírito lá. Como é que a gente vai fazer a história dele? Aí ele vai testemunhar para o rei Agripa II no ano tal. Tá, quais possibilidades, quais oportunidades nós podemos ter para que isso aconteça? De todas, Deus pega a que mais vai produzir sofrimento na vida de Paulo. Poderiam ter se encontrado numa rodovia, sei lá, a carroça de Agripa quebrou, e aí Paulo está passando, olha Agripa, posso te ajudar a trocar o pneu da carroça? E pregava o Evangelho. Poderia ter sido numa festa, mas foi através de uma prisão injusta. Depois de 2 anos, sendo injustiçado recorrentemente. Não dá para entender os planos de Deus. Mas nós sabemos os objetivos de Deus. Os objetivos de Deus é que eu e você anunciemos o Evangelho a quem quer que Ele coloque no nosso caminho. Seja um rei, seja alguém completamente desconhecido para esse mundo. Então, nós não deveríamos desperdiçar as oportunidades que Deus nos coloca para pregar o Evangelho. Essas oportunidades muitas vezes aparecem em momentos que a gente não planeja. Momentos difíceis, momentos em que os nossos nervos são aflorados, momentos até mesmo de sofrimento. E às vezes a gente despreza tanto o sofrimento. A gente não valoriza a oportunidade que o sofrimento oferece de testemunhar da graça de Deus para as pessoas. Paulo está diante de uma situação dessa e está encarando a sua prisão como um instrumento nas mãos de Deus. Ele dizia em suas cartas: eu sou um prisioneiro do Senhor. Não é de César, não é dos judeus, não é de Agripa, é do Senhor. O Senhor quer que eu esteja aqui. Eu não cometi crime algum, fui preso injustiçado. Então o que eu posso fazer? Anunciar o Evangelho onde eu estou. Estou me defendendo, fazendo a minha parte, mas não saio da cadeia. Então essa é a situação que Deus quer que eu esteja. Vou aproveitá-la. Quais são as suas prisões? Quais são as correntes que te prendem? Qual situação Deus colocou na sua vida? Certamente Ele quer que você testemunhe do Evangelho. Certamente. Bom, o versículo 3 continua. E Paulo diz, olha, por ter o Senhor como a minha audiência, o Senhor está interessado no caso, eu peço que o Senhor me ouça com paciência. Para os mais antigos vão se lembrar daquela cena. Senta, que lá vem história. Paulo, quando tem oportunidade de falar, ele fala. A gente lembra do camarada que caiu da janela porque ele estava falando e falando e falando. Ele vai, ressuscita o cara e continua pregando. Senta que lá vem história. É claro que o que a gente vai ver aqui é resumo. Lucas está resumindo. A gente vai ver que dá para ler em menos de 1 minuto a história. Lucas colocou os pontos principais do argumento de Paulo. Ele deve ter passado horas se defendendo. A gente tem os pontos principais aqui. Bom, e sobre o que Paulo fala? O discurso dele é tão importante que a gente vai dividir em 2 mensagens. Essa primeira mensagem, a gente vai ver, os versículos 4 até 20, que ele fala sobre o seu passado como fariseu. A gente vê esses versículos 4 e 5. Em segundo lugar, ele fala sobre o motivo do seu julgamento, versículos 6 até 8. Depois, ele fala sobre o seu passado como perseguidor da igreja, versículos 9 a 11. E então ele apresenta o seu encontro com Jesus, versículos 11 a 15. A partir disso, o seu chamado a ser apóstolo, versículos 16 a 18. E por fim, a sua resposta. Como ele respondeu, versículos 19 a 20. Então, se você contou bem, são 6 partes. 6 partes do discurso de Paulo, por enquanto. Pelo menos até o final da noite de hoje. A outra parte a gente vai ver na semana que vem, se Deus permitir. Então, a primeira parte,
o passado como fariseu. Olha os versículos 4 e 5. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Paulo começa pelo começo. Qual que é o começo para ele? É a sua vida desde a juventude, desde a mocidade. E ele diz, todos esses judeus, provavelmente na audiência ali na corte, havia os judeus que o acusaram. Eles estavam lá querendo que ele fosse morto. E ele diz, todos os judeus conhecem a minha trajetória, desde a minha terra natal, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, até o momento em que eu cheguei em Jerusalém. É bem possível que ele tenha vindo na juventude para estudar em Jerusalém. E no versículo 5 ele diz, eles podem testemunhar. Se o Senhor quiser questioná-los, eles vão falar da minha jornada. Que jornada é essa? Ele conta. Eu fui fariseu, o partido mais rigoroso da religião judaica. E na condição de fariseu, ele diz para Agripa, eu fui um dos mais fiéis da minha época. O grupo dos fariseus era um grupo político religioso, e naquela época era o mais rigoroso de todos. Eles eram totalmente contrários à subordinação a Roma. Eles toleravam, mas se alguém perguntasse, se você gosta disso, eles diriam, de jeito nenhum. Se a gente puder, a gente se livra deles. Eles também condenavam o seu próprio povo, que se submetia a Roma, que muitas vezes fazia os gostos de Roma. Eles gostavam de ser considerados como os guardiões da lei, como os mestres da lei de Moisés. Foi a partir dos fariseus que surgiram os escribas. Eles eram como os mais bíblicos de sua época. Eles gostavam de ser conhecidos assim. E o que Paulo está querendo dizer para Agripa, quando ele diz que foi um fariseu zeloso, é que ele não é um ignorante quanto à lei de Moisés. Ele não é um neófito no judaísmo, alguém que não entende as questões entre os judeus. Ele não é um herege, que da noite para o dia apareceu e está pregando uma coisa nova. Ele conhece muito bem a esperança de Israel, e muito menos é um revolucionário. Ele não foi criado nas montanhas, isolado da sociedade, preparando uma guerrilha para acabar com Roma. Ele diz, eu estava aí o tempo todo. Eu vim de Tarso para Jerusalém, estudei, aprendi. Eu vivi no coração da fé judaica. Então, se Paulo começa o seu discurso falando isso, o que ele está querendo dizer para Agripa é o seguinte, se algo me fez mudar de ideia, mudar de vida na condição de fariseu zeloso, só pode ter sido algo especial. Foi um motivo muito grande, um motivo divino. E se isso me transformou, Agripa, deve ser importante também para você. E deve ser importante para nós. Se algo foi capaz de transformar Paulo, também pode transformar a nossa vida. Então nós chegamos à segunda parte do discurso de Paulo. O motivo daquele julgamento. Versículos 6 a 8, olha o que ele diz. E agora, estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível que entre vocês, que Deus ressuscite os mortos. Bom, depois de falar do seu passado, Paulo fala sobre o seu presente no versículo 6. E ele fala sobre o motivo daquele julgamento. Ele diz, agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Ao dizer isso para Agripa, ele conecta a sua fé em Jesus com a promessa feita por Deus no Antigo Testamento. Quem eram os pais dos judeus? Abraão, Isaque
e Jacó. E Paulo está dizendo, aquilo que eu acredito a respeito de Jesus tem a ver com o que Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, a fé em Cristo não é uma heresia, não é uma nova doutrina, e não é invenção da cabeça de Paulo. O que ele está dizendo é que crer em Jesus é o cumprimento daquilo que Deus prometeu na Escritura desde o início do povo de Israel. Que esperança era essa? A gente descobre aos poucos, começando no versículo 7. Ele diz, as nossas 12 tribos. Curioso, naquela época já não tinha mais 12 tribos. Mas por que ele cita 12 tribos? Pergunta para você buscar responder durante a semana, tá? As nossas 12 tribos. Perceba que Paulo ainda se vê como judeu. Eu faço parte dessas 12 tribos. Nós almejamos alcançar, as 12 tribos almejam alcançar essa esperança. É o maior objetivo dos judeus. E olha o que ele diz, e buscam isso servindo a Deus fervorosamente noite e dia. Eles adoram a Deus com constância, com devoção intensa o tempo todo. E ele continua falando sobre essa esperança. E agora no versículo 7, finalizando, é bem possível que ele se volta para Agripa. E ele diz, por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Muito curioso. Porque segundo Paulo, ao dizer isso, ele está sendo acusado, ele foi preso, ele está sendo julgado, exatamente por aquilo que os próprios judeus, que o colocaram ali, esperam acontecer. Eles esperam o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Eu estou preso aqui exatamente por causa desse cumprimento. Eu não cometi crime algum. A única coisa diferente entre a minha pessoa e os meus acusadores é que eu encontrei o cumprimento das promessas. Eles ainda não. E por não entenderem isso, eles não conseguem me aceitar. E por isso me mandaram prender. O que eles esperavam que ainda aconteceria, já aconteceu. Deus já cumpriu a sua promessa feita aos pais de Israel. Aqueles judeus só não sabiam isso. Ou não reconheciam, porque Paulo já tinha dito para eles. Bom, Paulo descobriu isso. Paulo creu nesse cumprimento. E isso mudou a sua vida. Aí você talvez esteja se perguntando, o que isso tem a ver com a gente? Eu não sou judeu? Bom, primeira coisa que isso tem a ver conosco é que o Evangelho não foi invenção de Paulo. O Evangelho não foi invenção de Paulo ou dos primeiros discípulos de Jesus ou da igreja primitiva. O Evangelho é o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. O Novo Testamento nos revela aquilo que Deus cumpriu e que Ele havia prometido há tanto tempo atrás. E nós devemos ler o Antigo Testamento com essa perspectiva. Ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e todos os livros que se seguem. Lendo esses livros com a mentalidade de que eles estão apontando para Cristo. Eles estão falando da salvação em Cristo, essa salvação que nós já conhecemos, que o Novo Testamento nos apresenta. O Antigo Testamento preparava o caminho, e eu devo ler o Antigo Testamento, porque ele é nosso. O Antigo Testamento fala sobre Cristo, as promessas que Deus fez no Antigo Testamento são para nós, em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo para Agripa. Nós não somos hereges, talvez você já tenha sido acusado disso. Nós não somos blasfemos, de nos curvar diante de Jesus como divino. Nós não somos nada disso, porque é o próprio Deus quem está dizendo que isso deveria ser feito. A segunda coisa que isso tem a ver conosco, é que servir a Deus fervorosamente, como aqueles judeus serviam, não significa salvação. Observe o ponto de Paulo aqui. Ele está dizendo, os judeus da minha época, e não só naquela época, mas até os judeus, até os dias de hoje, que ainda não creem em Jesus, ele diz, eles são muito zelosos. Dia e noite, eles são fervorosos em sua adoração, eles são constantes, eles são devotos, são pessoas sérias, eles são sinceros, mas ainda assim não encontraram o cumprimento da promessa de Deus em Jesus. E isso é o mesmo que acontece com as demais religiões desse mundo, com
as pessoas religiosas, com pessoas que são zelosas, talvez piedosas até, mas que não acreditam em Jesus. E aí você olha e fala, mas como é possível? Essa pessoa é melhor até do que eu. Eu creio em Jesus e ela fala que Deus nem existe, mas a moral dela é melhor que a minha. Bom, as pessoas podem ser zelosas, devotas, sinceras, podem ser boas, aparentemente, terem boas intenções, mas se elas não creem em Jesus, elas não creem na verdade. Elas continuam perdidas. São pessoas bem educadas, pessoas bondosas, pessoas cultas, pessoas religiosas, zelosas, fervorosas, sinceras, mas isso não salva ninguém. O que salva é a verdade do Evangelho. E Paulo está dizendo isso sobre aquele povo. Bom, eu estou sendo julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, que para mim já aconteceu. Os judeus não entenderam, mas já aconteceu. Mas que promessa é essa? Bom, ele responde no versículo 8. Ele se dirige para os judeus da sala, é bem possivelmente que Agripa estivesse perto desses judeus, e ele pergunta não só para Agripa, mas para os judeus em geral. E ele diz no versículo 8, por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Por que vocês acham que isso é impossível? Por que vocês acham que isso é inacreditável? Aqui está a esperança de Israel. E essa esperança, Paulo diz que já aconteceu, a ressurreição dos mortos. No Antigo Testamento, em várias passagens, Deus prometeu que um dia o seu povo iria ressuscitar. E a partir da ressurreição, viveria com ele para sempre, em seu reino eterno. Bom, segundo Paulo, esse dia já chegou. E é por isso que ele está preso. Pelo menos esse dia já começou. A ressurreição dos mortos, que Deus prometeu no Antigo Testamento, ao seu povo, segundo Paulo, já teve início. Quando é que a ressurreição do povo de Deus começou? Quando? Essa pergunta é para você. Quando? Quando é que a ressurreição se cumpriu? Quando Jesus Cristo ressuscitou. Você lembra o capítulo 25, versículo 19? Volte uma página na sua Bíblia. Quando Festo está contando o caso de Paulo, olha o que ele conta a respeito de Paulo, versículo 19 do capítulo 25. Festo diz assim, traziam contra ele, está falando dos acusadores de Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Paulo está dizendo para Agripa, lá no capítulo 26, que a esperança de Israel da ressurreição já começou. Quem foi o primeiro a ressuscitar? Jesus. Esse é o coração da fé de Paulo. E esse é o ponto bombástico do Evangelho. No Antigo Testamento, Deus prometeu ao seu povo que um dia esse povo que confiava nas suas promessas iria ressuscitar. E o apóstolo Paulo está dizendo que Deus cumpriu isso em seu Filho Jesus. Está percebendo o quanto isso é bombástico? A promessa foi feita para um povo, mas Deus cumpriu em uma pessoa, na pessoa de Jesus. Jesus é o representante perfeito do povo de Deus. Jesus é o único que merece viver para sempre ao lado de Deus em seu reino eterno. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós cremos em Jesus como nosso representante junto ao Pai, essa prerrogativa é passada a nós também. Pela fé nós já ressuscitamos com Cristo. E nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos onde Cristo está. E onde Cristo está? Ele está sentado à destra do Pai, nas regiões celestiais. E quando nós morrermos, ou Ele voltar antes desse dia, nós vamos experimentar isso em toda a sua plenitude. Se você morrer antes de Cristo voltar, você irá ressuscitar um dia, se você crê nele. E se nós estivermos vivos, quando isso acontecer, os nossos corpos serão transformados para viver ao seu lado para sempre. E essa é a mensagem do Evangelho. Para os judeus que estavam ouvindo Paulo, isso parecia loucura.
Era até blasfêmia para eles, mas para Paulo era a mais pura verdade, a verdade que transformou a sua vida. A pergunta agora é: e para você? Essa mensagem é loucura? É blasfêmia? Ou é a mais pura verdade? A ressurreição dos mortos parece inacreditável para você? Será que o Deus que criou todas as coisas não poderia ressuscitar os mortos? Há algo impossível para Deus? Se não há algo impossível para Deus, por que o Evangelho seria um erro? Se Deus ressuscitou Jesus, todo o restante que a Bíblia fala sobre Jesus é verdadeiro. Sim, a promessa da vida eterna é real. E Deus já a cumpriu em Jesus. E essa promessa está disponível a nós. Basta crermos no Evangelho de Cristo. Creia no Evangelho de Cristo. Chegamos à terceira parte do discurso de Paulo, da defesa dele. Ele agora volta para o seu passado e conta como foi a sua vida como perseguidor da igreja. Olha os versículos 9 até 11. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo, no versículo 9, parece que acalma os seus ânimos, e então ele volta ao seu passado. E ele descreve os seus últimos dias como judeu, ou melhor, fariseu zeloso. Ele diz no versículo 9, na verdade, além de fariseu fervoroso, eu pensava que era certo fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Perceba como ele chama Jesus, o Nazareno. Para Lucas, e Lucas escreveu tanto o Evangelho segundo Lucas quanto o livro de Atos. Se você ler esses dois livros, vai perceber que essa expressão, o Nazareno, ela tem duplo significado, ou duplo uso. Em primeiro lugar, ressalta a humanidade de Jesus. Quando Nazareno é citado, muitas vezes os interlocutores, os personagens estão querendo dizer que Jesus foi um ser humano real. Alguém que viveu nesse mundo, uma personagem histórica que nasceu, cresceu ali em Nazaré da Galileia, que tinha fome, sede, dormia, se cansava. Ele foi um ser humano como nós. Mas a segunda maneira de se usar o Nazareno não era nesse sentido positivo. Era para depreciar a pessoa de Jesus. Normalmente os inimigos do Evangelho usavam essa palavra como um palavrão, como uma humilhação, um xingamento. Como se Jesus fosse, é só mais um galileu qualquer. Ele não é profeta, ele não é filho de Deus, ele não é divino, coisa nenhuma. Veio lá de Nazaré. Bom, quando Paulo ainda era fariseu, o que você acha que ele pensava sobre Jesus, o Nazareno? Bem possivelmente a segunda opção. Ele não passa de um galileu. Eu achava que devia eliminar da face da terra a memória desse Nazareno blasfemo. Eu tinha que acabar com a memória dele. E ele continua no versículo 10. E foi exatamente isso que eu fiz. Lá em Jerusalém. E o que Paulo fez para acabar com o nome de Jesus e tudo que esse nome representava? Versículo 10 ele diz que recebeu autorização dos principais sacerdotes. Ele recebeu uma espécie de poder judicial para poder fazer 4 coisas. A primeira está no versículo 10. Prender os seguidores de Jesus. Paulo afirma aqui no versículo 10 que encerrou ou lançou muitos dos santos na prisão. Interessante, santos. É assim que Paulo vê os seguidores de Jesus agora. Pessoas escolhidas por Deus. Pessoas separadas para Deus. Membros do seu povo, e era isso que eu fazia com o povo de Deus.
É óbvio que Paulo está se referindo aos judeus que haviam crido em Jesus como seu Messias. De acordo com Paulo, os que creem em Jesus é que realmente são santos, participantes do povo de Deus, não os demais judeus. Os demais que não aceitavam Jesus como seu Messias não eram santos. Paulo, nessa época, não era santo, apesar de ser um fariseu tão zeloso. Ele não fazia parte desse grupo. Queridos, por mais que as pessoas não reconheçam, por mais que nós mesmos falhemos, por causa dos nossos tantos pecados, se nós cremos em Jesus, é assim que Deus nos vê, santos. Pense nisso por um instante, santos. Fomos separados dentre todos, fomos dedicados exclusivamente a Ele, nós fazemos parte de seu povo na terra. É bom lembrar disso, não é? Principalmente nos dias de queda, quando nós caímos em pecado, quando as consequências do pecado nos atingem, quando as acusações de Satanás vêm aos nossos ouvidos, quando as pessoas apontam o dedo para nós e lembram dos nossos erros, é bom lembrar que em Cristo nós somos santos, por causa do que Cristo fez. Ele nos vê assim, Ele nos trata assim. Mas como é bom lembrar disso, quando a igreja, o povo de Jesus, composta de pessoas como nós, pecadoras, mas consideradas santas por Deus, quando essa igreja nos machuca. É importante lembrar disso nesses dias, quando as pessoas erram conosco, quando a igreja nos fere, porque apesar daquele pecado que está enfeiando a igreja, apesar das fraquezas da igreja, apesar da esquisitice da igreja, em Cristo essa igreja é considerada santa. O povo de Deus é o povo santo, povo dedicado para Ele, exclusivo dEle, e nós não podemos nos esquecer disso, porque se a gente esquece, no primeiro pecado que cometerem contra nós, nós vamos depreciar a igreja e talvez desistir da igreja. Deus não desiste da igreja, Ele vê como povo santo. Bom, Paulo diz, eu prendi muitos santos. Mas no versículo 10, a segunda autorização que ele recebeu foi para votar a favor de sua condenação. Ele diz, além de prender os santos, ele recebeu autoridade para dar o seu voto contra eles, quando eles eram condenados à morte. Um bom exemplo disso foi o Estevão, lembra dele? Atos capítulos 7 e 8. Quando Estevão foi preso por causa do Evangelho, e ele foi chamado a prestar contas diante do Sinédrio, os líderes mais importantes de Jerusalém, Estevão pregou o Evangelho. Estevão condenou o pecado daqueles homens, Estevão apontou para o Salvador. E os líderes do Sinédrio o arrastaram para fora, e ali o apedrejaram. E Atos capítulo 7, versículo 58, nos diz que eles deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era o seu nome hebraico, futuro apóstolo Paulo. Paulo provavelmente naquele momento deu o seu voto a favor da condenação de Estevão. Ele manchou assim diretamente as suas mãos. Ele pode não ter pegado uma das pedras, mas ele deu seu voto para a morte de Estevão, e ele diz, não foi só de um não, foi de vários. Isso não significa necessariamente que Paulo talvez fosse membro do Sinédrio, é bem possível que ele estivesse sendo preparado para isso, ele ainda era jovem nessa época, mas ele já tinha poder para aprovar esse tipo de morte. Você consegue imaginar Paulo sob essa perspectiva? A gente olha para Paulo como um herói da fé, né? Mas antes de se render a Cristo, de ser salvo por Cristo, ele votou a favor da morte de crentes em Jesus. E ele fez isso em nome de Deus. Queridos, as pessoas podem fazer coisas terríveis em nome de Deus, em nome daquilo que elas acreditam ser certo, mesmo achando que estão certas. Cuidado com essas pessoas, mas cuidado para não ser uma delas. Se o seu amor por Deus, que é amor, ele diz isso na palavra,
Se o seu amor por Deus te leva a cometer maldades contra as pessoas, só porque elas pensam diferente de você, só porque elas creem diferente de você, só porque elas agem diferente de você, e talvez o seu ódio é tão grande a ponto de querer matá-las, não é o Deus verdadeiro que você ama, não. O que você criou foi um ídolo, um Deus falso, uma expressão da tua própria raiva, da tua ira, da maldade do seu coração. Esse era Paulo. Paulo era um assassino. Mesmo que de forma indireta, ele não matava ninguém diretamente, mas era assassino. Alguém que tinha sangue nas mãos. Mas algo mudou Paulo por completo. Algo transformou, na verdade, alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. E você precisa lembrar disso. Se Jesus pôde transformar Paulo, olha, Jesus é capaz de transformar qualquer outra pessoa. Por mais má que essa outra pessoa seja, ainda há esperança. Há esperança para as pessoas que nós desacreditamos. Há esperança para pessoas que nós olhamos como caso perdido. Para Deus não há caso perdido. E posso dizer mais, há esperança para você. Porque talvez você está pensando, eu sou um caso perdido. Paulo também era. Mas para Deus não existe impossíveis. Deus salvou Paulo, Deus pode salvar você também. Versículo 11, Paulo diz a terceira autorização que ele recebeu. Eu recebi autorização para castigá-los por todas as sinagogas. Ele diz, não poucas vezes, eu mesmo os castiguei. A palavrinha que ele usa aqui era uma expressão judaica para se referir ao açoitamento. Era uma punição que as sinagogas podiam executar àqueles que eles achavam hereges ou blasfemos. Na sinagoga mesmo, não precisava levar para a delegacia nada. Prendia a pessoa ali mesmo e ali ela era chicoteada. E Paulo diz, eu fiz isso em todas as sinagogas, obviamente em Jerusalém. Como nós vimos lá no começo da igreja, em Atos 2, os judeus que creram em Jesus, eles continuaram a frequentar o templo, lá em Jerusalém, e também iam para as sinagogas. Na sinagoga eles aprendiam da lei. É óbvio, eles interpretavam a lei à luz de Cristo. Mas era o ambiente que eles estavam acostumados a ir. E o que Paulo fazia? Ele sabia disso. Então ele ia de sinagoga em sinagoga, todos os sábados, interrogando as pessoas. E se ele descobrisse que aquelas pessoas criam que Jesus era o Messias, no versículo 11 ele diz, eu as obrigava a blasfemar. Eu obrigava as pessoas a amaldiçoar Jesus. Diga agora, Jesus não é o Messias. Diga agora, Jesus não é o Filho de Deus. Diga agora, Jesus é um anátema. Jesus é um amaldiçoado. Ele não é o que ele disse ser. Se você não disser isso, caso os crentes recusassem a dizer isso, ele diz, eles eram castigados ali mesmo, na frente de seus familiares, na frente de toda a comunidade, e eu fazia questão de executar a pena. E eu era o primeiro a pegar o chicote. Paulo era um homem impetuoso. E Deus ainda transformou esse cara. Deus o transformou em um servo humilde, amoroso, preocupado com a igreja, disposto até mesmo a sofrer por outros crentes. É linda a transformação que o Evangelho oferece, não é? É maravilhosa. Você já desfruta dessa transformação? Você não quer algo assim na sua vida? Seria maravilhoso, não seria? Bom, renda-se a Cristo. Foi Cristo que transformou Paulo. Mas aí, em quarto lugar, ele apresenta a quarta autorização que ele recebeu, que é o gancho para a próxima parte do seu discurso. No versículo 11 ainda ele diz, eu recebi autorização para persegui-los em cidades estrangeiras. Ele diz, eu nutria muita raiva dos crentes em Jesus. No versículo 11 ele fala, demasiadamente enfurecido. Eu estava loucamente obcecado. Estava cego pelo ódio, a ponto de sair de cidade em cidade, fora de Jerusalém, à procura deles. Observe como o zelo de Paulo por Deus o levou à raiva das pessoas. Queridos, cuidado para que a sua fé em Deus não te leve a odiar pessoas, maltratar pessoas. Por mais erradas e talvez até maldosas que as pessoas sejam, Deus não espera que as tratemos com maldade, com vingança.
Lembra do que Jesus disse em Mateus 5? Ele disse: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Queridos, nenhum filho de Deus imita o Pai odiando pessoas, principalmente os inimigos. Que tal orar por essas pessoas? Te convido a orar agora mesmo. Que tal orar por aqueles que te fazem mal? Você quer a melhor maneira de amar essas pessoas? É orar por eles. Porque só assim nós vamos nos parecer com o Pai, que é o nosso Pai do céu. Certamente alguém fez isso por Paulo. Alguém orou por Paulo. E aí nós vemos o que aconteceu com Paulo. A quarta parte da sua defesa é o encontro com Jesus. Versículos 12 a 15. Olha o texto. Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. No versículo 12, Paulo continua o seu relato, contando a partida de Jerusalém em direção a Damasco. Damasco era na Síria, e ele tem algo em mente. Versículo 12 ele diz: o objetivo era pegar os discípulos de Jesus. Ele queria acabar com a memória de Cristo, lembra disso? Esse tal Nazareno. Então ele ia pegar os seus seguidores, provavelmente obrigá-los a blasfemar. Se eles não blasfemassem, prendê-los e levá-los até Jerusalém para serem condenados talvez à morte. Damasco tinha uma grande comunidade judaica, e desde que começou a perseguição em Jerusalém, encabeçada por Paulo, os judeus fugiram. E ele sabia que em Damasco tinha muitos dos crentes em Jesus. Bom, Paulo está indo para lá. Ele diz no versículo 12: fui comissionado pelos principais sacerdotes, com autorização deles. Mas antes de chegar na cidade, versículo 13, algo maravilhoso aconteceu a Paulo. Algo que mudaria a sua vida para sempre. Ele diz: ao meio-dia, normalmente, ao meio-dia é o momento que o sol está mais forte, não é? Ao meio-dia, eu vi uma luz do céu, mais brilhante do que aquele sol a pino. E essa luz envolveu a todos na minha comitiva, fazendo com que todos caíssem por terra, ele diz no versículo 14. A gente não sabe se Paulo caiu por causa a intensidade do brilho, ou porque eles perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo, mas a expressão traz a ideia de que eles se prostraram no chão. E ali, prostrados, Paulo diz que ouviu uma voz falando com ele em língua hebraica, literalmente dialeto hebreu. Tem um comentário aqui, no capítulo 22, quando ele falou sobre a sua conversão, ele diz que todos que estavam com ele ouviram a voz, mas não entenderam o significado. Agora a gente descobre por quê. Porque poucos judeus sabiam o hebraico. A língua comum era o aramaico. Só aqueles mais versados, mais instruídos sabiam o hebraico. Por isso que só Paulo está entendendo o que a voz fala. Os demais provavelmente não conheciam o hebraico. Bom, e o que Paulo ouviu? Versículo 14 ele diz: Saulo, Saulo, é o nome judaico de Paulo. Por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. É duro para você ficar, tem uma versão que traz, recalcitrando. É duro para você resistir contra os aguilhões. O que eram os aguilhões? Era um ditado popular naquela época. É duro para você resistir aos aguilhões. Aguilhão era uma vara de ferro com uma ponta
afiada, era uma espécie de lança. E era usada pelas pessoas que cuidavam dos bois, para que o boi continuasse no seu caminho, não se desviasse para a direita, à esquerda, nem voltasse. Normalmente para arar a terra isso era usado. E ao usar essa expressão com Paulo, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu tenho te conduzido por uma nova direção. Eu estou te levando para a verdadeira liberdade, mas você está agindo como um boi selvagem. Mas é inútil. É inútil se revoltar contra esse novo caminho. Isso só vai te causar dor. Você pode até tentar. Pode continuar dando coices, mas não há outra saída. Mais cedo ou mais tarde você vai fazer o que eu quero. A diferença é se você vai vir por bem ou por mal. Você vai vir, Saulo. Paulo estava resistindo ao Evangelho. A pergunta é: desde quando? Bom, pelo menos há 1 ano atrás. Por quê? Porque antes desse evento que ele está narrando, 1 ano antes foi quando Estevão pregou o Evangelho para o Sinédrio. Paulo estava ali. Paulo ouviu o discurso de Estevão. Paulo ouviu a pregação do Evangelho. E está há 1 ano inteiro resistindo a Jesus. 1 ano inteiro de resistência, de revolta, de dureza de coração. E segundo Jesus, isso era duro para ele. É difícil para você, não é, Paulo? Eu sei. Eu sei que é dificultoso. Eu sei que demanda energia. Mas é inútil. Queridos, infelizmente, há tantos como Paulo em nossos dias. Talvez há tantos como Paulo dentro desse salão. Pessoas que estão resistindo ao Evangelho há 1 dia. Pessoas que estão resistindo ao Evangelho há 1 mês, há 1 ano, há 1 década, uma vida inteira. É duro, não é? É como se Jesus estivesse dizendo: é difícil, não é? É difícil. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: é inútil. É inútil resistir ao Evangelho. Se Jesus está te chamando, desista dessa luta, porque você certamente vai perder. Não tem como ganhar dele. Para que tanta teimosia? Aonde é que essa teimosia te levou? Olhe para a sua vida. Talvez você não persiga cristãos, talvez você não mate cristãos, mas você sabe que você é uma pessoa difícil. Você sabe que tem maldade nesse seu coração, tem impiedade nesse coração, tem devassidão nesse coração. Você é irresponsável, você é teimoso, você é imoral, você é idólatra, você é cruel. Você sabe o quanto é difícil. Hoje é o dia de parar de dar coices. É o dia de parar de lutar contra os aguilhões de Cristo e se render a Jesus. Hoje é o dia. Enfim, Ele está te dando a oportunidade de parar de sofrer e encontrar o verdadeiro descanso, o verdadeiro alívio, a verdadeira vida. É para lá que você deveria ir. Para de resistir. Bom, Paulo reconhece, no versículo 15, que está diante de alguém muito maior do que ele. E maior do que qualquer outro na face da terra. Ele pergunta: Senhor. A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra usada naquela época só para o imperador César. Kyrios. Senhor, quem é você? A quem eu tenho resistido inutilmente? A voz responde para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ao dizer isso, Jesus está dizendo 2 coisas para Paulo e para todos aqueles que leriam esse texto. A primeira é que se ele é Jesus a quem Paulo está perseguindo, é que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Paulo achava que aquele tal Nazareno era só mais um judeu revolucionário, um falso Messias, que havia sido morto, havia sido sepultado e que deixou uma grande bagunça, porque os seus seguidores acreditavam que ele tinha ressuscitado. Era uma mentira. Essa era a fé de Paulo, era o que ele acreditava. Mas agora, o próprio Jesus, que realmente tinha ressuscitado,
estava falando com ele. Sim, Jesus está vivo. E isso muda tudo. Isso significa que tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus disse é verdade. Ele é o Salvador de Israel. Ele é o Messias. Ele está vivo. Você pode até duvidar da ressurreição de Cristo. Você talvez desacredite de que isso seja possível. Mas essa é a mais pura verdade. A ressurreição de Jesus confirma todas as coisas que ele disse. A ressurreição de Jesus confirma a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é que em Jesus, Deus visitou os homens para salvá-los de seus pecados. E essa mensagem tem transformado inúmeras vidas ao longo dos últimos 2000 anos. É verdade a ressurreição. É a primeira coisa que isso significa: Jesus está vivo. Mas a segunda é que Jesus é um com o seu povo. Porque Paulo estava perseguindo quem? Os seguidores de Jesus. Ele queria acabar com a memória de Jesus, matando ou fazendo os seus seguidores blasfemarem contra Jesus. Mas o próprio Jesus está dizendo: ao perseguir o meu povo, você está perseguindo a minha própria pessoa. Eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus é um só com seus seguidores. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Logo, fazer mal aos santos, fazer mal ao povo de Cristo, é fazer mal ao próprio Cristo. A gente às vezes não pensa muito sobre isso, né? A gente fala mal do irmãozinho, da irmãzinha, muito facilmente. A gente peca muito rapidamente contra a igreja de Cristo. Mas imagine se Cristo estivesse ali. Imagine se esse irmãozinho ou essa irmãzinha fosse Cristo. Será que a gente teria coragem de fazer isso? Bom, a gente tem. Porque a gente faz, mesmo sabendo que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha faz parte do corpo de Cristo. Fazer mal a um seguidor de Jesus é fazer mal ao próprio Jesus. Ele é um com o seu povo, não dá para separar isso. Todo aquele que faz mal ao povo de Cristo vai se ver com Cristo. Pense 1000 vezes antes de pecar contra a igreja de Cristo. Um dia ele vai vingar o seu povo, e não é bom estar do lado dos ofensores. Bom, chegamos à quinta parte, o chamado ao apostolado, versículos 16 a 18. Olha o que diz no texto. Mas, levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Bom, Jesus não só apareceu a Paulo para se revelar a ele e para interromper aquela caçada aos santos, mas nessa quinta parte do discurso de Paulo, ele apresenta o seu chamado ao apostolado. Ele diz que Jesus tinha planos maiores para aquele fariseu. Versículo 16, levante-se e fique em pé. Tem uma curiosidade aqui, o verbo que Lucas usa para levantar, dependendo do contexto, é usado pelo próprio autor para se referir à ressurreição dentre os mortos. No capítulo 24, versículo 46 do Evangelho de Lucas, foi o verbo que ele usou para se referir à ressurreição de Cristo. O que isso significa? Bom, é claro que Jesus não está falando literalmente com Paulo, né? Ressuscite, que Paulo está vivo ainda. Mas, quem sabe, talvez essa não seja uma boa ilustração planejada por Lucas para nos dizer o que aconteceu espiritualmente na vida daquele homem naquele momento. Ele nasceu de novo. Paulo saiu da morte em seus pecados para a nova vida em Cristo. Não é isso que ele mesmo diria? Quando, alguns anos depois, escreveu Efésios, no capítulo 2, a gente orou esse texto no começo do culto.
versículos 5 e 6, ele disse: estando nós mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a realidade para todo aquele que desistiu de lutar contra o chamado de Cristo. Você já saiu da morte para a vida. Você já saiu da escravidão ao pecado para a vida verdadeira ao lado de Deus. Você já ressuscitou com Cristo. Você só não viu isso ainda. Você já está à destra do Pai em Cristo. Isso não é maravilhoso? Nada ou ninguém pode tirar você dessa posição. Você já está lá, em Cristo. Se você quer desfrutar disso, basta se render a Jesus. Bom, quais são os planos de Jesus para Paulo? Já estou vendo que o nosso tempo já foi bem avançado. Tem ceia para tomar hoje ainda. Então eu vou fazer algo que normalmente eu não faço. Eu vou parar o meu esboço na última página aqui que eu estou e continuo semana que vem. Se você quer saber o que vai acontecer, você precisa voltar domingo que vem. Tá bom? Quais são os planos de Jesus para Paulo? No versículo 16, eu vou parar no 16, tá bom? O próprio Jesus diz para Paulo, olha o que ele diz: eu te apareci para constituí-lo. A palavra aqui é, eu te escolhi. É uma missão. Na verdade, uma missão com dois propósitos, uma dupla missão. A primeira, constituí-lo o quê? O que diz o texto? Ministro. Essa palavra é interessantíssima. Porque as pessoas gostam de usar essa palavra, né? Eu sou ministro. Ministro. Sabe o que essa palavrinha significava naquela época? A palavra ministro em português para nós é a tradução do termo grego hiperetes. Hiperetes descrevia, sabe aqueles escravos que ficavam no fundo de um porão, em um navio, com remo nas mãos, e a ordem do comandante, eles iam para frente e para trás. Rema! 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 Esse era um hiperete, um remador de porão. Eles eram responsáveis por remar em sincronia, todo mundo junto. Era algo importante, tinha que ser constante, para que então o navio avançasse. O trabalho de Paulo é de ser hiperetes. O trabalho de um hiperetes era difícil, duro, extenuante. Era um trabalho inacabável. Mas também era humilhante, ninguém queria ser isso. Imagina perguntar para uma criança, o que você quer ser? Quero ser um hiperete. Não existia esse sonho no coração das crianças. É por isso que isso sobrava para escravos. Escravos eram hiperetes. O trabalho de um hiperete era invisível, era escondido, ninguém via. Lá na proa, os passageiros não viam o hiperete, não sabia nem quem estava lá. Mas o trabalho de um hiperete era essencial para o avanço da embarcação. Sem os hiperetes, o navio não avançava. E Jesus escolheu Paulo para ser um hiperetes. Se Paulo era um hiperetes, imagine nós, queridos. Imagine você. Todos nós devemos nos ver assim. Quer ser ministro? Se veja como servo, como escravo, como um remador de porão. Essa é a mais pura verdade e nós não podemos nos enganar. O serviço a Jesus é duro. É duro. Não espere vida fácil. O serviço a Jesus é humilhante. Não espere posições de honra. O serviço a Jesus é invisível. Não espere aplauso das pessoas. Mas o serviço a Jesus é essencial para o avanço da embarcação. O reino de Deus avança através do esforço dos hiperetes. Você é um hiperete? Você é um ministro de Cristo? Bom, alguém se fez servo em obediência ao Pai. Foi o nosso próprio Senhor, não foi? O nosso Salvador, que honra nós temos de ser mais parecidos com Ele enquanto servimos a Deus. Mas tem uma segunda missão para Paulo, ser testemunha. Jesus diz, eu constituí ministro e testemunha. Testemunha é mais uma palavrinha legal. É a tradução do termo grego mártir.
Mártir, naquela época, não se referia a alguém que morria por sua fé. Com o passar do tempo se tornou isso, por causa dos cristãos que morreram por sua fé. Mas na época se referia a alguém que presenciou um fato, ela viu o ocorrido, e então estava pronto a relatar esse fato diante de um tribunal, sob o risco de perder a cabeça. Então assim, ou você fala a verdade, ou você morre junto com a mentira. Bom, Jesus está chamando Paulo para ser um mártir. Isso significa que nós estamos diante do chamado apostólico de Paulo. O próprio Jesus diz, eu te apareci. Jesus apareceu a Paulo, Paulo viu Jesus. E ele seria sua testemunha daquilo que ele viu, da pessoa de Cristo ressurreta, daquilo que ele veria. Jesus diz, eu ainda vou mostrar coisas para você, você vai ser testemunha dessas coisas. É por isso que Paulo é considerado um apóstolo. Ele mesmo diz, nascido fora de tempo. Lá em 1 Coríntios 15 ele fala isso. Mas Lucas está nos confirmando. O autor dos evangelhos. O autor desse texto é o mesmo que nos contou que Jesus escolheu 12 para segui-lo e os transformou em apóstolos. É o mesmo que nos disse que Judas o traiu e que foi substituído por Matias no início de Atos. É esse mesmo autor que está nos contando essa história e dizendo, Paulo é apóstolo. Tem gente que nega isso, mas a Bíblia é tão clara. Jesus está chamando Paulo. Paulo o viu ressurreto. E agora ele faz parte do grupo dos apóstolos. Bom, no versículo 17, Jesus continua e diz, eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio. Eu falei que ia terminar no 16, vou terminar no 17. Tá bom? A palavra livrar aqui transmite a ideia de libertar alguém que foi preso, cativo. Isso significa que desde o início Jesus já tinha dito para Paulo, você vai sofrer, cara. Mas, até cumprir a sua missão, nem os judeus, nem os gentios vão ser capazes de te parar. Mesmo te amarrando em correntes, você vai cumprir a sua missão. E foi isso exatamente o que aconteceu. Queridos, o chamado a sermos hiperetes de Cristo, testemunhas de Cristo, não é garantia de imunidade ao sofrimento. Pelo contrário, seguir a Jesus supõe o sofrimento. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga Cristo. Seguir a Jesus é sofrimento, mas é a certeza de proteção em meio ao sofrimento. Ele garante que até cumprirmos nossa missão, Ele estará conosco, nos conduzindo. Seja esse cumprir a nossa morte ou o retorno de Cristo. Esse é o trabalho de um hiperetes, de uma testemunha. Querem saber o que acontece em seguida? A menos que você diga, eu quero que você pregue mais 1 hora, volte semana que vem, que nós vamos continuar o texto semana que vem. Vamos orar, queridos. Pai amado, obrigado por Tua santa palavra, que tanto nos encoraja, nos contando a maneira com que o Senhor interviu na história de Paulo e o transformou de uma vez por todas. Hoje nós somos abençoados por ouvir essa história e por ler as suas cartas. Mas Paulo não é o herói nessa história. É o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz para redimir pessoas como Paulo, pessoas como nós aqui nesse salão. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela mensagem do Evangelho que nos chegou aos ouvidos hoje. Talvez haja pessoas que ouviram essa mensagem que ainda têm o coração endurecido, têm dado coices contra os aguilhões. Que hoje seja o dia de parar e se render a Cristo. E aqueles de nós, Senhor, que já conhecem essa mensagem, que já pararam há um bom tempo, saiamos por esses portões com corações gratos, cheios de alegria por termos sido salvos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos tirou das mãos de Satanás e nos trouxe para as mãos de Deus. E das mãos de Deus ninguém nos tira. Obrigado por nos ver como santos. Que privilégio nós temos de sermos convidados a participar da mesa do Senhor com a consciência limpa diante de Ti. Não há mais acusações diante do Senhor. Nada mais pesa contra nós. Tudo por causa do sacrifício de Seu Filho. Te louvamos por isso, Deus. E aqui nos colocamos para comer do pão e beber do cálice, gratos
em memória e anúncio do Evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.